Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Assim diz o Senhor: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 9. Antes de lermos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, por esse dia, por tudo que o Senhor nos permitiu vivermos nele até aqui. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, porque nós estamos aqui congregados pelo Teu Espírito. Cremos, ó Deus, que o Senhor é que nos congrega para prestarmos-te culto. O Senhor nos dá esse privilégio, esta honra. E te pedimos agora, fale conosco através da sua palavra. Todo impedimento a ela seja destronado, vencido, e a tua palavra nos alcance, e que o propósito para o qual o Senhor a envia, ó Deus, fique claro, compreendido no coração de cada um. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Lucas 9, versículo 57, diz assim: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm os seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A outro disse Jesus: segue-me. Ele, porém, respondeu: permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Tu, porém, vai e prega o reino de Deus. Outro lhe disse: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos de casa. Mas Jesus lhe replicou: ninguém que, tendo posto a mão no arado, olha para trás, é apto para o reino de Deus. Amém? Jesus, neste texto e no contexto deste texto, vai nos ensinar um assunto muito importante. Ele vai dizer sobre os aptos e os inaptos para segui-lo. Se nós fôssemos ouvir os religiosos e a religião, eles vão dizer: não, todo mundo pode seguir. Não é o que Jesus está dizendo. Ele falou: olha, quem põe a mão no arado e olha para trás está inapto. Não pode entrar no reino de Deus. É por isso que a Bíblia revela para nós, em Apocalipse 3:20, que quando Jesus voltar, ele está do lado de fora da igreja dos homens, batendo a porta. Porque o que Jesus prega não se pode pregar, assusta as pessoas. Muitos vão dizer para ele: Senhor, não se fala isso. Alguém diz: eu seguir-te-ei onde quer que fores, e o Senhor joga um balde de água fria nele. A pessoa diz: olha, deixa eu só primeiro sepultar meu pai. E ele fala: não, deixa os mortos sepultar os mortos. Desse jeito ninguém vai te seguir. Mas Jesus fala de um jeito que a gente vai entender a importância da sua fala, porque são coisas que nós podemos compreender. Ele vai dizer que se a pessoa está de fato propondo no seu coração em segui-lo, se é isso que ela quer, ela deve saber que para isso existe uma norma, existe um padrão, que apto e inapto são resultados aos interessados pelo seu desempenho ao que se propõe. Qualquer pessoa que presta um concurso, qualquer pessoa que estuda, qualquer pessoa que trabalha, qualquer pessoa que tem uma promessa, qualquer pessoa que tem um sonho, que pleiteia uma causa, ele sabe que estar apto ou inapto são resultados. Resultados do quê? Resultados aos interessados. Resultados que vai falar a respeito do seu desempenho ao que você se propôs. Se você se preparou para o concurso e foi apto, é um resultado do seu desempenho. Se você foi inapto, é um resultado do seu desempenho. Não é Jesus que está escolhendo e a sua avaliação é que deixa alguém inapto. Não é o avaliador, é o desempenho.
É isso que ele vai nos ensinar no texto. As pessoas estão propondo seguir Jesus, e Jesus vai para o reino dos céus, ele vai para junto do Pai. E ele disse que isso é possível, mas tem algumas coisas que precisam ser consideradas. Então nós sabemos que não são todos os aptos, e não são todos os inaptos. E quando uma pessoa está apta para uma coisa, não quer dizer que ela está apta para outra. Por exemplo, nós cremos no arrebatamento, sabemos que nem todos serão arrebatados. Nós cremos na ressurreição dos mortos, sabemos que nem todos serão ressuscitados. Nós cremos que venceremos o mundo, mas sabemos que nem todos vencerão. E os que forem aptos e os inaptos, não tem nada a ver com Deus. Tem a ver com o grau de interesse, o desempenho de cada um naquilo que ele se propôs. Na missão que ele propôs no seu próprio coração. Então eu acho que muita gente que não estará apta no dia do arrebatamento para ser arrebatado, estão entre os mais aptos deste mundo. Aptos para um monte de coisa, mas estarão inaptos para o arrebatamento. Muita gente que estava apto para um monte de coisa na vida, não estão aptos para a morte. Estão inaptos para a ressurreição. E é isso que Jesus olha num momento íntimo com os discípulos. É um assunto interno, é assunto de família, é assunto para gente que está interessadíssima no reino, que está propondo num alto grau de fidelidade seguir a Jesus fielmente. E ele responde com a mesma franqueza, com a mesma fidelidade, como sempre fez, nunca enganando e adoçando as pessoas com enganos para segui-lo. É isso que ele vai nos ensinar neste texto. Então, inaptos é porque não podem. A pessoa que está inapta está querendo dizer não achada apta e impedido de, você não. Um inapto, a mensagem inapta está dizendo para ele, você não. Você está impedido. Não é para você. Você não foi bem. Não é o seu nome que está entre os aptos. É isso que inapto quer dizer. E nesse texto, como eu disse, Jesus diz não. Jesus diz assim não, desse jeito não. Vocês precisam melhorar isso, vocês têm que corrigir isso. Vocês têm que mudar isso. Não é só falar, Senhor, seguir-te-ei. Ele falou, tem algumas considerações. Ele vai moldar a maturidade dos filhos do reino. Ele vai falar o nível que eles têm que viver, o valor que eles precisam ter e o compromisso de cada um dos aptos para o reino dos céus. Não é uma coisa tratada com desrespeito, não é uma coisa tratada sem interesse e apenas verbalizada e no fim é do céu mesmo, é de Deus e todo mundo está lá. Quem diz isso é a religião, para não ofender os clientes, para enganá-los. Religião e religiosos são bons nisso, mas não é o que Jesus é. Jesus não é um religioso e ele não pertence a nenhuma franquia religiosa das que existe na terra. E ele está dizendo que sempre haverá, para todas as coisas, aptos e inaptos. Tem gente que é inapto para uma instituição, outros são aptos. Tem gente que é inapto para a família. Tem gente que é inapto para a sociedade. Não conseguem cumprir com as condições de uma vida social. Não conseguem cumprir com as regras da instituição lar. Não conseguem cumprir com as regras de uma instituição estadual, federal, municipal, privada. Ficam inaptos. Alguém vai dizer para eles, não, aqui você não pode. Por que os outros podem? Porque eles estão aptos. Por que eu não posso? Porque você está inapto. É um assunto abençoador, porém, não sempre desejado. Queridos, o padrão da aptidão no reino dos homens, a gente está acostumado com isso. Jesus está falando uma coisa que a gente sabe. Eu listei 5 coisas aqui que sem elas você não está apto para nada neste mundo. Primeiro, saúde. Segundo, conhecimento.
Por conhecimento eu quero dizer escolaridade e habilidade. Terceiro, idade. Quarto, caráter. Quinto, aparência. 5 coisas só. Poderia fazer uma lista de 10. Peguei 5, buscando na minha mente, que eu achei que são as principais. Sem estas coisas, ou seja, sem esses quesitos, o que é quesito? Condição necessária. Sem esses quesitos, você não está apto para qualquer atividade valorizada ou voluntária. Sem esses quesitos, ninguém quer você nem colhendo o lixo da porta dele. Se não tiver caráter, se você não tiver saúde, ninguém quer você passeando com o seu cachorro. Ou seja, não tem nada de útil para você fazer se você não tiver 5 quesitos, condição necessária para. Isso é um padrão de aptidão no reino dos homens. Estou falando de uma coisa que todo mundo sabe, a gente convive com isso. Então, para qualquer atividade, as menos valorizada, você vai precisar de 2 ou 3 dessas aptidões. Para algumas, as 5. Para outras, tem que acrescentar outras aptidões aqui. 5 só não basta. O processo seletivo é mais rigoroso. Isso é um padrão para a pessoa ser apta no reino dos homens. Sem esses quesitos, a pessoa não pode fazer nada. Então Jesus vai falar de um assunto que nós entendemos. Ele está partindo de alguma coisa, quando ele fala apto, não apto, ele está falando de uma coisa que a gente sabe como é que funciona isso. E o padrão da aptidão para seguir Jesus, vou listar aqui também 5 coisas que está aqui no texto, na superfície do texto. A primeira delas, quando alguém disse que vai segui-lo, ele falou assim, olha, então você precisa aceitar e conviver com o sucesso alheio. Por quê? Porque o grupo aqui não queria conviver com o sucesso alheio. Disseram para Jesus, Senhor, nós encontramos alguém aí expulsando demônios no teu nome, pregando, e nós o proibimos. Imagina, ele não anda com a gente. O Senhor que é o Cristo, o Senhor que é o Salvador. E ele disse, não, vocês não podem fazer isso. Se fizerem isso, vocês estão inaptos. A graça de Deus, o chamado de Deus, a eleição de Deus não é uma franquia religiosa, não é uma exclusividade humana, não é uma exclusividade denominacional, não é alguma coisa pessoal que alguém possa, ele mesmo, excluir ou incluir alguém. Não é da nossa alçada. Não anda conosco, mas também não é contra nós. E você sabe, no reino de Deus, quem é com e quem é contra? Conhece a extensão toda do reino? Só este quesito de Jesus é demais, fica insuportável para seitas. As seitas não conseguem conviver com esse negócio de não ser exclusivas. As religiões também não. Cada uma quer manter o seu método evidente. Por isso as igrejas brigam. Por isso os pastores se mordem. Porque cada um quer a exclusividade daquilo que ele entende que é de Deus na vida dele. Por ele tem que ser ele. E ele não aceita que outro possa ser usado por Deus como ele ou mais do que ele. Por isso você vê tanta gente se arrebentando dentro do reino de Deus. Por quê? Para os ególatras, para os religiosos, para os egocêntricos, para as seitas, isto é insuportável, elas morrem aqui. No primeiro quesito, Jesus está dizendo, você quer me seguir? Então você vai ter que aprender a conviver e aceitar o sucesso alheio. A graça de Deus, a unção de Deus, o chamado de Deus, a verdade de Deus, a luz de Deus na vida de alguém não tem que passar pela minha ou pela sua vida. Tem a ver com ele e Deus. Não é uma franquia, não é uma coisa que a gente domina isso, uma exclusividade humana ou uma exclusividade denominacional. É o primeiro quesito, é a primeira condição que Jesus coloca para quem quer segui-lo, é você aprender a passar por cima do seu ego, dos seus conceitos, das suas ideias, da sua visão, de tudo aquilo que é pessoal, de tudo aquilo que é denominacional. Você tem que atropelar isso e aceitar e aprender a conviver com o sucesso alheio. Porque muitas vezes nós entramos em luta quando achamos que Deus tem que nos abençoar ou nos abençoou mais do que alguém e alguém está sendo mais abençoado diante dos meus olhos do que eu.
Jesus disse não. Tem gente aí sendo usado por Deus que você nem sabe como, nem de onde, nem seu nome. E daí? É difícil para vocês conviver com o sucesso alheio, com a bênção alheia, com a graça de Deus na vida do outro? Segundo, aceitar a conviver com a fraqueza alheia, que era outra coisa que eles não aceitavam. Eles tinham dificuldade em conviver com o sucesso alheio e tinham também dificuldade de conviver com a fraqueza alheia. Quando Jesus, ao se dirigir para Jerusalém, fez menção de que ia passar por Samaria, eles já não gostaram. Quando Jesus passou por Samaria, pediu pouso lá e eles não deram, aí eles ficaram furiosos. Falou: Senhor, vamos queimar essa gente. Lembra de Elias, que pediu para Deus e Deus mandou fogo do céu e queimou os profetas de Baal? Quer, Senhor, que a gente ordena agora? Vamos queimar, ô raça, você não merece viver. Eles eram mestiços, eles eram inimigos religiosos, eles eram inimigos culturais. É gente que com os judeus não cruzavam na mesma calçada, ninguém oferecia a mão da comunhão ou um shalom à distância. Eles nasceram na época do reino dividido, oriundos do cativeiro assírio. Eles falavam que era em Samaria que tinha que adorar, que não era em Jerusalém. Havia uma briga muito violenta e havia muita violência religiosa por causa dessas opiniões religiosas. E quando Jesus aceita passar por lá, já era a graça de Deus jorrando para os indesejados. Para gente que ninguém iria lá oferecer o reino dos céus. Imagina uma proposta de seguir Jesus para essa gente. Gente que a gente quer queimar vivo e achar que a gente fez uma grande coisa. E aí Jesus disse: não, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não sabem quem é que vocês estão seguindo. Vocês não sabem o que é que vocês estão se propondo. Falou: o Salvador veio para salvar, e os do Salvador salvam, eles não matam. Existe um matador na terra matando e existe um salvador na terra salvando. Existe gente trabalhando com o matador matando e existe gente trabalhando com o salvador salvando. Existem espíritos imundos usando pessoas para matar e existe um Espírito Santo usando pessoas para salvar. Vocês sabem de que espírito vocês são? Existe alguma condição que o espírito dos que salvam matam no Novo Testamento? Ele falou: não, não tem. Se você não puder salvá-los, segue adiante. Foi o que Jesus falou. Eles não querem. Não querem o Cristo, não querem a mensagem, não querem a salvação, não querem seguir Jesus. Vamos para frente, deixa eles aí. Nada de fogo do céu. Nada de queimar essa gente. Porque quem faz isso fica inapto para o reino dos céus. Se você, disse Jesus, está propondo no seu coração me seguir, se a proposta é franca, verdadeira, e você está comprometido ao que se propõe de seguir Jesus, então você tem que estar preparado para conviver com o sucesso alheio e você tem que estar preparado para conviver com o fracasso alheio. Pessoas que você, no seu conceito humano, achar que merecem morrer, Deus está dizendo que eles também merecem ser salvos. Que eles também podem ser alcançados. Que Ele também veio para eles. E se você disser: eu não aceito isso, fica inapto. Porque os filhos do reino ficam inaptos se eles não cumprirem com aquilo que eles se propõem, seguir a Jesus. É Jesus que está indo lá, é Jesus que está ensinando. O assunto é elevado, o assunto é profundo, o assunto é de família, o assunto é interno. Ele está falando com os discípulos, ele está preparando apóstolos. Ele está falando o nível dos filhos do reino, o padrão que se vive. A norma de conduta, a orientação. Para quem propõe fielmente, olhando nos olhos dele: Senhor, eu seguir-te-ei por onde quer que fores. Não é seguir uma religião. Seguir uma religião é muito mais fácil. Seguir qualquer outra coisa é muito mais fácil. A proposta é menor, o resultado é menor, o destino é insignificante, também as condições. Versículos 57 e 58. Ele coloca o terceiro ponto que deixa uma pessoa inapta para segui-lo. Os que valorizam mais o reino da terra do que o reino dos céus. Ele
revela para os discípulos uma coisa que às vezes nós não entendemos numa primeira leitura. Ele diz assim, olha, as raposas têm covis, elas moram em buracos, num barranco qualquer, ela faz um buraco, ou usa um buraco, uma caverna, e ali ela tem um covil. Talvez seja a moradia mais simples dos animais, um covil. Os pássaros fazem ninho, eles pegam alguns gravetos, alguns pauzinhos secos, coisas desprezíveis, e fazem uma morada. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E aí a gente se vê pensando assim, como que o dono do universo, o Criador de todas as coisas, vem morar na terra, num corpo humano, e ele poderia ter tudo e não tem nada. Por quê? Qual é a lição? Qual é o exemplo? O que ele está dizendo com isso? Porque se tudo foi criado por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é o dono de todas as coisas, ele tem miríades de anjos às suas ordens, como ele mesmo testemunhou. Como ele disse, tudo me foi entregue por meu Pai. Como está revelado, ele era o Criador. Ele é o Criador, sem ele nada se fez. E agora ele fala de um jeito fácil de entender. Ele falou, olha, raposa tem covis e aves têm ninhos. E eu não tenho onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir mesmo? Está entendendo? É isso mesmo? Você vai me seguir por onde quer que eu for? Olha o caminho que eu estou escolhendo. Vamos tentar entender isso. Jesus, ele veio dos céus. A natureza dele é celestial. Ele assumiu a forma humana para salvar o homem, mas ele é Deus. Portanto, o seu reino, como ele sempre disse, é dos céus. A sua natureza é celestial. Ele está vivendo aqui no reino humano. O que será que no reino humano poderia encantá-lo para ele querer? Nada. Então não é que ele não tinha condições de comprar, que ele não poderia tomar posse do que era dele, não é porque ele não poderia fazer qualquer coisa e habitar de uma forma grandiosa na terra, não. Ele está nos ensinando que nada que é para você pode ser trocado por aquilo que está em você. Então o que tem de Deus dentro de você, tão grande, porque é de Deus e está em você. Você não pode confundir isso com algo para você, que é as coisas que existem na terra. Existe uma distância da vida celestial, da vida espiritual, com a vida humana terrestre, uma distância insondável, de valores, de glória, de vida, que quando ele esteve vivendo entre nós, ele não quis ter absolutamente nada aqui. Fazer uma comparação para os irmãos entenderem. Vamos imaginar que fosse possível nós sairmos do nível que nós nos encontramos. Ser humano é um ser racional, é um ser intelectual, é um ser sentimental. Se você pudesse sair dessa condição humana e morar no reino inferior, vamos lá, no reino dos animais, que é um reino dos irracionais, que bicho você gostaria de ser? Que tipo de ninho você queria ter? Que toca você gostaria de morar? Tem alguma coisa que te atrai aí? Dá uma olhada nas aves. Quem sabe você achar uma ave, falar, vou deixar de ser racional e quero ir para o reino dos irracionais e quero ser uma águia e morar nas montanhas. Qualquer ser humano diria, que absurdo. A distância dos irracionais para os racionais é tão grande que eu não posso trocar o que eu sou por algo que é para mim. Os homens fazem isso porque eles estão em trevas. Por isso a gente olha para Jesus e fala, por quê que ele não tem onde reclinar a cabeça? Porque ele cansou de dizer, falou, o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, eu pelejaria por ele. Os anjos de meu pai pelejariam por mim. Se eu tivesse interesse em alguma coisa aqui, eu tomaria. Eu conquistaria. Mas a única coisa que ele quis aqui neste reino perdido é o homem, porque o homem tem dentro dele a sua imagem e a sua semelhança. O homem tem dentro dele o sopro dele,
a vida dele, foi criado para refletir a sua imagem. O homem tem dentro dele o amor dele. Por isso é a única coisa que ele veio buscar, não quer mais nada daqui. Tudo será destruído. Então ele está dizendo, você que valoriza mais o reino da terra, você não acredita nos valores do reino do céu, né? Isso pode te torná-lo inapto. Porque se você não acredita, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque se você acreditasse, você não trocaria algo tão grande por algo tão pequeno. Você deixaria algo que está em você, que a sua condição humana, sopro de Deus te fez um ser espiritual, um ser intelectual, um ser racional, um ser emocional, um ser sentimental? Você trocaria isso por um reino existente, porém sem vida? Eu vou deixar de ser humano e eu quero pertencer à natureza. Você faria isso? Que árvore você gostaria de ser? Que flor você gostaria de ser? Elas também são vivas. Elas também são um reino. O reino vegetal. Ou o reino natural. Que estrela você gostaria de ser? Já viu aquela conversa pagã que a pessoa morreu aqui e ela passou a ser uma estrela no céu? Bonito, né, para se ouvir, né? Num velório isso cai bem, não cai? Mas quem aqui, seriamente, quem aqui gostaria de morrer e ser uma estrela no céu? Deixar de ser uma coisa viva de Deus para ser uma coisa sem vida no universo. Se alguém disser, eu gostaria, aí Deus diria para você assim, tá bom, escolha qual galáxia que você quer morar. Na de 5.425.000, depois, entre as milhões de estrelas de uma galáxia, qual você quer ser? A de 300.412? E ficar num canto. Você vai ser uma estrela lá brilhando. Na galáxia número tal, na estrela número tal, num canto do universo brilhando. Olha que lindo. Enquanto que a Bíblia diz que aqueles que se propõem a seguir a Jesus, eles serão como Ele é, viverão onde Ele vive. Não tem nada de estrela brilhando, não. Essas coisas que existem, ela existe para a glória de Deus e para a glória dos seus. Nada para você pode substituir aquilo de Deus que está em você. Nós temos o fôlego dele, a vida dele. E agora a promessa dele, a esperança dele. Ele veio de lá, passou por aqui para nos levar para lá. Nós somos a única coisa que ele se interessa aqui. Você quer me seguir? É esse o caminho. Aqui eu não tenho onde reclinar a cabeça. Está afim de coisas aqui, você tem que seguir outra pessoa. Você tem que seguir uma religião, você tem que seguir um religioso, você tem que seguir uma filosofia de vida. Agora, se você quer seguir Jesus, é assim que ele trata as coisas da terra. Por quê? Porque ele não é da terra e ele nunca disse para ninguém que o reino dele é da terra. O reino dele está na terra, mas é do céu e voltará para o céu. Por que ele está na terra? Porque aqui na terra tem pessoas humanas e pessoas humanas tiveram a sua origem no céu. São resultados do sopro de Deus, da vida de Deus, do projeto de Deus, da criação de Deus. Nós temos o céu dentro do nosso DNA. Nós temos a mente de Deus na nossa existência. O homem foi pensado. Ele não é um acidente, ele não é uma evolução. Então, na minha existência, na sua existência, você tem a mente de Deus, a vontade de Deus, o coração de Deus, o amor de Deus e ainda o interesse de Deus em te salvar. Você quer me seguir? Ele disse, então, olha aí o que você está se propondo. Você não pode valorizar mais o reino da terra do que o reino dos céus. Porque eu não quero ser uma estrela em lugar nenhum. Eu acho que você também não quer. Nós queremos ser aquilo que Deus quer que sejamos. Queremos ser aquilo que Ele tinha em mente quando Ele nos permitiu existir. Queremos herdar aquilo que Ele tinha em mente quando por nós Ele morreu na cruz do Calvário. Queremos o destino que Ele tem para nós de ser como Ele é e viver onde Ele vive. Ele orando, falando com o Pai, Ele falou, Pai, aqueles que Tu me deste, eu quero que eles vejam a minha glória.
que Ele nos conheçam. Onde eu estiver, eu quero que eles estejam também. Vida viva não é vida inerte, não é vida material, não é vida vegetal, não é vida animal. Se nós pudéssemos descer desse estado que nos encontramos de racionalidade para a irracionalidade, nós também diríamos, não quero aqui nada, nem onde reclinar a cabeça. Quero voltar para onde eu estava. Não quero ninho, não quero covil, não quero ser planta, não quero ser árvore. No plano da criação, eu estava num lugar muito mais elevado. É isso que Jesus está dizendo. Por isso ele não tinha onde reclinar a cabeça. Por isso ele não tinha nada neste mundo, porque ele não quer nada absolutamente neste mundo, porque ele tem um outro reino em um outro lugar. Amém, queridos? Mais um quesito. 59 e 60. Os que valorizam mais a vida no tempo da morte do que no tempo da vida. Quando alguém falou, Senhor, deixa primeiro, eu vou te seguir, mas olha, eu preciso sepultar o papai. E o papai, um dia teu filho vai ter que sepultar você, que você é pai, e a gente precisa cuidar dos mortos. E Jesus disse assim, deixa que os mortos cuidam dos seus próprios mortos. Eu nunca vi um morto sepultando um morto. Quem sepulta morto está vivo. Mas Jesus está dizendo que eles estão espiritualmente mortos. Porque se eles não estão seguindo Jesus, eles estão mortos. É questão de tempo. O dia da morte de cada um já existe, só não chegou. Aqueles que já morreram, o seu dia já chegou. Nós que estamos vivos, o nosso dia não chegou. Se nós estamos seguindo Jesus, Jesus passou pela morte e o dia da sua morte foi o dia que ele entrou na imortalidade. Ele venceu a morte. Quem está seguindo Jesus está no mesmo caminho. No dia da sua morte será o dia em que você vai viver o primeiro dia da sua imortalidade. Você já irá para o paraíso de Deus para nunca mais morrer, aguardando a ressurreição. É isso que a Bíblia nos ensina. Quem não crê, é isso que ele está perdendo. E quando alguém diz para Jesus, deixa eu primeiro sepultar os mortos, é como se estivesse dizendo assim para Deus, eu quero esperar até o fim, eu quero ver como é que acaba isso daqui, quero ver quem é que vai morrer antes, quem é que vai morrer depois, estou esperando o fim dos outros, estou esperando o meu fim. Aquela conversa, né? Um já foi, depois vai o outro, quem que vai? Vamos esperar, vamos ver como é que acaba. Vamos ver quem vai estar aqui para ver o fim de todas as coisas. Jesus disse, é isso mesmo que você quer? Deixa isso para lá. Vem para a vida. Deixa esse mundo de mortos, que um morre, o outro sepulta, depois ele morre, o outro sepulta, e é tudo mortos. Aqui no mundo dos mortos, é assim, eles vão morrendo, e vão sepultando, e vão entrando na morte. Senhor da vida está passando pela tua vida, você não quer vir para a vida? Vem viver. A Bíblia fala que Deus não é Deus de mortos. Deus não gosta da morte. Ele não nos criou para morrer. Ele é chamado de o Deus vivo, o Senhor da vida. Ele morreu para matar a morte. A morte não existia no começo e ela não existirá depois, no final. Mas tem pessoas que no tempo da morte não querem entrar na vida. Para a gente fazer uma imaginação do que Jesus está dizendo, imagine se você fosse o único vivo num reino onde todas as pessoas que existem são mortas. Você é o único vivo. Aí você ia conviver com as pessoas e falar, mas eles estão mortos. Não adianta sonhar, eles estão mortos. Não adianta projetar, eles vão morrer. Não adianta fazer, eles vão morrer. Isso daí está tudo morto. Eles estão indo para lá e para cá, fazendo um monte de coisa, mas na verdade eles são mortos. Imagine, como se fosse um filme, você é o único vivo, vivendo num lugar onde todo mundo está morto. Que tipo de sonho você teria? Quais seriam seus planos? Como se planejaria a sua vida? Com quem você se relacionaria? Você casaria com o morto? Aqui as pessoas casam. Se apaixonam perdidamente por mortos.
espirituais. Olha o que Jesus está nos ensinando. Do ponto de vista de Deus, tem pessoas vivas e tem pessoas mortas. Quem está vivo? Quem está com o Senhor da vida. Quem está morto? Quem não tem o Senhor da vida. Quem não está seguindo Jesus. Ele falou, você que está no reino da vida, vem viver. O que você quer com os mortos? Ah, mas ele é meu pai. Então, mas está morto. Se os nossos ancestrais que morreram aparecessem para viver com a gente, você gostaria? Ele falou, não, queria ele vivo. Morto, não. Assombração, não. Me assustando, não. Aparecendo, desaparecendo, passando pela parede, subindo pelo telhado. Frio, sem sentimento, gelado, cara de necro. Com quem você se relacionaria? Está entendendo o que Jesus está dizendo numa conversa interna, íntima? Ele falou assim, você quer mesmo ter vínculos com mortos? Tem a música dos mortos, tem as baladas dos mortos, tem a comida dos mortos, tem a coisa que encanta os mortos, tem o reino da morte. Ele é encantador e muita gente da vida faz aliança com os mortos, dormem com mortos, se unem a mortos, convivem com mortos. Ah, mas é meu amor, é meu querido, é meu pai. Jesus disse, vem para a vida, vem para a vida. Você tem a sua vida e a de mais ninguém. O Senhor da vida passa pela sua vida e fala, vem para a vida. Mas e o fulano? Deixa. Está dizendo que você vai desrespeitar seu pai, desrespeitar sua mãe. Está falando num nível espiritual. Vem para a vida, não deixa nada roubar a tua vida espiritual. Deixa que os mortos cuidam dele. Não vai criar vínculos com mortos. Tanto de gente que fica agarrado em coisas que vão apodrecer. Querem apodrecer com elas. Porque criaram vínculos, porque geraram afetos. Eu sei que muita gente está falando, pastor, você está quase me ofendendo. Você está quase me ofendendo, falar do meu pai, da minha mãe. Não, estou citando a fala de Jesus. Alguém falou para ele, Senhor, é meu pai, deixa eu sepultá-lo. Pode ser pai, pode ser mãe, pode ser filho. Várias vezes Jesus falou isso. Não se ofenda com Jesus. Ele falou assim, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de escândalo. Falou, nós vamos achar motivo de escândalo em Jesus? Vamos. Ele falou, bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Tem gente que vai tropeçar na minha fala, vai tropeçar na minha doutrina, vai tropeçar no meu ensinamento, vai me jogar pedra, vai me criticar, não vai me aceitar. Ele falou, bem-aventurado é aquele que não tropeçar em mim. Porque quando alguém diz para ele, Senhor, é a tua mãe que está. Ele falou, minha mãe é qualquer um que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, é qualquer um. A família espiritual, a família da vida é uma e a família dos mortos é outra. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço, que não se escandalizar. Então ele chama, vem para a vida. Por que valorizar mais a vida no tempo da morte do que a vida no tempo da vida? Então nós estamos vivendo no tempo da morte. Mas não é essa vida que nós estamos valorizando. A Bíblia fala que se nós, filhos de Deus, temos esperança apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Se nós estamos pregando Jesus, servindo Jesus, procurando seguir a Cristo, ser apto para o reino de Deus, para ter esperança só até o túmulo, nós somos os piores de todos. Nós estamos aqui porque a nossa esperança vai além da morte. A proposta que nós aceitamos, que nos traz aqui para congregarmos como irmãos em Cristo Jesus, pela qual nós queremos estar aptos pelo nosso desempenho, porque nós estamos interessados na proposta de Jesus de que nós podemos segui-lo. Ele falou, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Ele não disse, me seguir é impossível. Ele falou, não, vem e segue-me. Foi ele que falou para a pessoa, vem e segue-me. Deixa os mortos aí, vem me seguir. Vem para a vida. Amém, queridos? Quinto quesito.
que pode nos tornar aptos ou inaptos para o reino de Deus. Os que se comprometem mais com Ele, com eles mesmos e suas prioridades do que com o reino dos céus. São como árvores, né, que frutificam para si mesmos. Quando alguém diz, primeiros da minha casa, ele está dizendo, Senhor, eu tenho casa, eu tenho gosto, eu tenho coisas. Ele falou, olha, quem lançou a mão no arado e olha para trás, você lançou a mão no arado, a proposta é reino dos céus. E você agora olha para coisas da terra e diz, Senhor, eu não posso. Seu grau de compromisso com as coisas que perecem é menor do que o seu compromisso com as coisas que são eternas. Ele falou, olha, quem faz isso não está apto para o reino de Deus. Talvez você nem sabia disso, mas no dia em que você aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, você aceitou um chamado para viver na eternidade. Foi o que Jesus veio fazer na terra. Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Por isso, o que está diante de nós, o chamado, a promessa que nós nos propomos, que nós nos interessamos por ela, é a eternidade. O nosso serviço, o nosso compromisso aqui no reino, a nossa fidelidade a tudo que diz respeito à eternidade, disse Jesus, ela tem que ser superior às coisas que nós fazemos neste mundo que tudo termina. Foi para os fariseus que Jesus disse, se a vossa justiça, para os judeus, em relação aos fariseus, se a vossa justiça não exceder e em muito a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. O nível que nós estamos sendo chamados por Deus é um nível para alguém que quer viver no reino do céu, na perspectiva da eternidade. Se é este o chamado que chegou na sua vida, é isso que você se interessou e se propôs, apto ou inapto tem a ver com o seu desempenho. Não é Deus, não é o inimigo que roubou tua bênção, não é porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Não, em todo o tempo da história da humanidade, os aptos e os inaptos, eles foram aptos ou foram achados inaptos, e isso tem a ver com o desempenho, a valorização, o compromisso que cada um deu à sua missão de seguir Jesus. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Vamos orar. Não distraia a sua mente. Eu te convido para ter um momento de oração, um momento a sós com Deus. Se o Espírito Santo de Deus falou ao seu coração, não endureça o seu coração. Jesus estava dizendo para os discípulos, não, isso não faça mais isso, mude isso, faça assim. Da mesma forma, Ele continua falando conosco até hoje. Ele continua dizendo, você precisa mudar. Você não pode continuar vivendo assim. Você não pode fazer assim. Você não pode pensar assim. E se o diabo perguntar, por que não? Você vai dizer, porque eu estou seguindo Jesus. Se alguém no mundo te perguntar, por que não pode? É a tua igreja? Fala, não, porque eu estou seguindo Jesus. Eu não tenho igreja. Quem tem igreja é Jesus. Eu sou igreja de Jesus. Não fomos chamados para ir, mas fomos chamados para ser casa do Deus vivo. Deus, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença. Acabamos de ouvir a Tua palavra, Senhor, e a recebemos como Tua palavra para a nossa vida. Cremos, ó Deus, que ela não volta vazia, ela cumpre o que lhe apraz. Deus, eu quero te pedir em nome de Jesus, guarda-nos de sermos achados inaptos. Sabemos, ó Deus, que se depender de nós,
nós não poderemos ser aptos. Mas nós estamos aqui na tua casa, te louvando, te adorando, te invocando, te ouvindo, porque cremos, ó Deus, que o Senhor veio em nosso socorro. Que o Senhor veio até nós, ovelhas perdidas. O Senhor veio até a nossa vida, um pobre, perdido pecador. E colocou dentro de nós, ó Deus, o teu Espírito Santo e plantou a esperança viva no nosso coração. Agora, ó Deus, ajuda-nos na nossa caminhada. A termos um coração, ó Deus, decidido. A termos, ó Deus, um compromisso com este chamado. A entendermos, ó Deus, que o nosso desempenho está sendo avaliado. O nosso interesse pelo teu reino. O nosso interesse pelas suas coisas. Não nos deixe esquecer disso. Que todo o tempo, ó Deus, nós possamos ter isso vivo na nossa memória, para melhorarmos a nossa vida, a nossa fidelidade, a nossa vida de esperança, de fé, na perspectiva, Senhor, da sua volta. Deus, nós estamos aguardando o arrebatamento. Não deixe ninguém aqui ser inapto, ó Deus. Deus, nós temos que vencer as batalhas e as lutas no mundo. Não deixe, Senhor, ninguém ser achado inapto. Que o teu Espírito Santo venha em nosso socorro e nos fortaleça, nos cure, nos ilumine, nos liberte, para vivermos, ó Deus, um cristianismo que te agrada, para a honra e a glória do teu nome. Deus, olha, Senhor, para cada um e cumpra, ó Deus, na vida dele o seu propósito. Em nome de Jesus nós oramos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem foi gravada ao vivo quando ministrada na Igreja Evangélica Manancial. Este tema e outros mais estão à disposição do público a preço de custo, com o único objetivo de proclamar a palavra de Jesus nestes últimos dias. Adquira, ouça, creia, pratique e presenteie alguém que você ama com esta mensagem, a palavra de Deus.